Olá, meus alunos da turma 801, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meus amores. Aqui é a professora Andréa Santos, de língua portuguesa, e conforme o combinado lá no nosso roteiro de estudos, hoje nós iremos estudar o capítulo 13, exatamente, o último capítulo do livro 3. Ok, pessoal? Estamos encerrando o livro 3. Bom, e no capítulo 13, nós vamos falar sobre regência verbal, ok? Todos comigo na seção Linguagem e Texto, tá? Página 59, capítulo 13. Vamos lá? Bom, antes de nós falarmos sobre regência verbal, eu tenho que falar sobre concordância verbal também. Bom, a concordância verbal, pessoal, ela estabelece a flexão do núcleo do verbo em número e pessoa com o sujeito, ok? Um exemplo aqui. Todos almejam uma vida digna. Então, o sujeito aqui está na terceira pessoa do plural. Quem é o sujeito? É a palavra todos, ok? Aqui a forma verbal almejam, está também na terceira pessoa do plural. Por quê? Porque está concordando com o sujeito que também está na terceira pessoa do plural. Então, isso é concordância verbal, tá? É quando o núcleo, do verbo, no caso núcleo aqui, que no caso é o verbo, é o núcleo do predicado, vamos dizer assim, O núcleo do predicado aqui é o verbo, é a forma almejar, almejam, o verbo almejar. Então, essa forma verbal almejam está concordando diretamente em número, tá? Com o sujeito. Então, todos almejam uma vida digna. Então, aqui, o verbo almejar, concordando com o sujeito todos, que também está na terceira pessoa do plural. Ok? Bom, agora sim. Bom, vamos falar em regência verbal. Regência verbal, pessoal, ela estuda a relação que se estabelece entre o verbo, que nós vamos chamar de termo regente, e os seus complementos, que nós iremos chamar de termos regidos, ok? Vamos lá? Exemplo, o conhecimento pertence a todos. Bom, aqui eu tenho o termo regente, que no caso é o verbo pertencer, ok? O conhecimento pertence a quem, pessoal? Vamos fazer uma perguntinha ao verbo pertencer? O conhecimento pertence a quem? A todos. Então, vocês concordam que o termo a todos é o complemento verbal que está completando o sentido do verbo pertencer, ok? Esse complemento verbal, a todos, tem nome, concordam? Então, se o verbo pertencer aqui, é o termo regente, o conhecimento pertence a alguém. Pertence a quem? A todos. Então, aqui, esse complemento verbal a todos, que nós chamamos de termo regido, não é isso? Ele tem nome, esse complemento verbal. Ele é chamado de objeto indireto, E sendo assim, ele também é chamado de termo regido. Lembra que eu falei anteriormente? Que o verbo nós chamamos de termo regente e os seus complementos de termo regido. Então, a todos aqui é o termo regido. E o verbo pertencer aqui, pertencer, é o termo regente. Ok? Vamos lá? Que rege a preposição a, ok? Porque quem pertence, pertence a alguma coisa, não é isso? Pertence a alguém, não é isso? Bom, agora vamos falar da regência verbal sem preposição. Ok, pessoal? Bom, os verbos transitivos diretos, eles estabelecem regência com o objeto direto, sem a presença obrigatória de uma preposição, ok? Então, vamos falar aqui de uma regência verbal com verbos transitivos diretos. Quando eu tenho uma regência verbal com verbos transitivos diretos, eu não utilizo preposição, ok? Essa regência verbal, ela é feita sem preposição. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos. Vamos ler aqui rapidinho. Mariana comeu quibe. Se eu dissesse somente assim, Mariana comeu,
Teria sentido completo? Não. Todos iriam me perguntar, Mariana comeu o quê, professora? Perceberam que o verbo comer, ele pede um complemento para ter sentido completo? Sim. Então eu responderia, o quibe. Então, o quibe é o complemento verbal que está completando o sentido do verbo comer, correto? Bom, correto. Então, o verbo comer aqui, né, ele exige apenas preposição. Ou perdoe, ele exige apenas complemento. Melhor dizendo, né? Ele exige somente o complemento. Que complemento é esse? O quibe. Então, o verbo comer é o verbo transitivo. Até aí, tudo bem? Sim. Agora vamos lá. Mariana comeu o quê? O quibe. Quando eu consigo fazer essa pergunta, o quê, né? O quê ou quem, eu estou trabalhando um complemento verbal chamado objeto direto. Quando eu disse Mariana comeu, aí todos perguntam o quê? Eu respondo o quibe. Então, o quibe é o meu complemento verbal que está completando o sentido do verbo comer. Só que esse complemento verbal não apresenta preposição. Quando o complemento verbal não apresenta preposição, esse complemento verbal é chamado de objeto direto. Por quê? Porque o verbo comer também não exigiu preposição. Por isso que o verbo comer é um verbo transitivo direto. Se o verbo comer é um verbo transitivo direto, o complemento verbal o quibe também deverá ser chamado de objeto direto, ok? Porque não exige preposição. Vocês podem perceber que o quibe não tem preposição. Esse o, né, não é preposição. Esse o é um artigo, ok, pessoal? Segundo exemplo, Mirim esperava a irmã. Se eu dissesse somente assim, Mirim esperava, só Mirim esperava, teria sentido completo? Não. Todos iriam me perguntar, Mirim esperava quem? Quem, professora? Então, todas as vezes que eu faço essa pergunta, o que ou quem, eu já sei que o meu complemento verbal não exige preposição, então é objeto direto. Aí eu respondo, a irmã. Então, perceberam que o verbo esperar, ele exigiu o complemento, tá? Ele exigiu para ter sentido completo. Quem é esse complemento? A irmã. Só que ele não exigiu preposição. Por isso que o verbo esperar aqui é um verbo transitivo direto. Se ele é um verbo transitivo direto, o complemento verbal a irmã nós vamos chamar de objeto direto. Podem perceber que esse a não é preposição, tá? Esse a é um artigo, tá, pessoal? A irmã. Esse a é um artigo, ok? Então, é um complemento verbal, a irmã, chamado de objeto direto. Ok, pessoal? Bom, vamos falar agora de regência verbal com preposição, ok? Então, os verbos transitivos indiretos, eles estabelecem regência com o objeto indireto e com a presença obrigatória de uma preposição. Então, vamos ver aqui a regência verbal com os verbos transitivos indiretos que exigem preposição. Vamos lá? Eu trouxe 2 exemplos. Vamos ler aqui o primeiro. Eu duvidei do garoto. Se eu dissesse somente, eu duvidei, vocês iriam entender? Não, porque não teria sentido completo. Todos iriam me perguntar, eu duvidei de quem, professora? De quem? Então, quando eu consigo fazer uma pergunta, né, ao verbo de quem, ou para que, ou para quem, ou a quem, eu já sei que o meu complemento verbal vai ser chamado de objeto indireto. Então, eu duvidei de quem? Do garoto. Então, perceberam que a pergunta de quem tem preposição de? Significa que o verbo duvidar exige preposição. Se ele exige preposição, ele é um verbo transitivo indireto. E o complemento dele, do garoto é o complemento verbal, concordam? É um complemento verbal por quê? Porque completa o sentido do verbo duvidar. Eu duvidei de quem? Do garoto. Então, do garoto é o complemento verbal chamado objeto indireto. Por que objeto indireto? Porque está completando o sentido de um verbo que é transitivo indireto, que no caso é o verbo duvidar. Ok? Segundo exemplo, o garoto o garoto obedeceu à mãe. Se eu dissesse somente assim, o garoto obedeceu, tá? Teria sentido completo? Não. Todos iriam me perguntar, o garoto obedeceu a quem, professora? A quem? Eu responderia,
a mãe. Então, o verbo obedecer, ele exige preposição. Se ele exige preposição, ele é um verbo transitivo indireto. E o complemento verbal a mãe, nós vamos chamar de objeto indireto também. Ok, meus amores? Bom, agora vamos falar do verbo preferir. Tá? O verbo preferir, ele é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Exatamente. E rege a preposição a. Observem esse exemplo aqui. Prefiro caqui à maçã. Então vamos fazer perguntinha? Prefiro o quê? Se eu falasse somente assim, pessoal, prefiro, tá? Prefiro. Teria sentido completo? Não. Todos iriam me perguntar, prefiro o quê, professora? O quê? Então já sabe que o verbo preferir, nesse primeiro momento, ele é um verbo transitivo direto. Ó, prefiro o quê? Aí eu responderia, caqui. Então, caqui é o complemento verbal que está completando o sentido do verbo preferir. E não exige preposição. Se não exige preposição, o verbo preferir, nesse primeiro momento, ele é transitivo direto. E caqui, a palavra caqui, é o complemento verbal, não é isso? Mas é um complemento verbal que tem nome. Nós vamos chamar de objeto direto, por não exigir preposição, ok? Então vamos continuar? Prefiro caqui ao quê? Aí, vamos fazer essa perguntinha. Ao quê? À maçã. Então, o verbo preferir agora exigiu preposição. Olha a preposição a aqui. A maçã. Então, agora o verbo preferir também é um verbo transitivo indireto. E o termo a maçã, que serve de complemento verbal, né, para o verbo preferir, ele vai ser chamado de objeto indireto. Então, eu tenho aqui o verbo preferir, que é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Ok? E ele possui dois complementos verbais. Quais são esses dois complementos verbais? A palavra caqui e o termo a maçã. Caqui é objeto direto e a maçã objeto indireto. Ok? Porque muitas pessoas têm o hábito de falar prefiro caqui do que maçã. Então, esse uso, né? Esse uso da expressão do que no lugar da preposição a é um tanto frequente no registro coloquial da nossa língua portuguesa, tá? Nas situações informais, né? Mas não corresponde à exigência da variante padrão da língua, tá? A norma culta, pessoal, exige que nós usemos, né? Que nós usemos a forma, né? No caso, a preposição a. Prefiro caqui à maçã. Prefiro carro à moto, né? Prefiro casa a apartamento. Então, não é dentro da norma culta, né? Nós não deveremos usar a expressão do que, tá? E sim, deveremos usar, né, a preposição a. Porque o verbo preferir, ele rege a preposição a, ok? Então, agora, na situação informal, né, no nosso dia a dia, né? Aí vocês podem utilizar, quem quiser usar a expressão do que. Mas isso só é aceito, tá? É no registro coloquial da nossa língua, tá? Como eu coloquei aqui na observação. Prefiro caqui do que maçã. Então, se você vai usar a expressão do que, saiba que isso é aceito dentro do registro coloquial da nossa língua, tá? Na norma culta, nós deveremos utilizar a preposição a no lugar da expressão do que, ok? Então, prefiro caqui à maçã, prefiro carro à moto, ok? Vamos falar do verbo aspirar. Bom, o verbo aspirar, pessoal, ele vai ser transitivo direto quando ele possuir o sentido de cheirar, né, de inalar, tá bom? Exemplo, aspiramos aquela suave fragrância, ou seja, inalamos, cheiramos aquela suave fragrância. Então, quando o verbo aspirar possui o sentido de cheirar, de inalar, esse verbo aspirar, ele vai ser transitivo direto, porque ele não vai exigir preposição. Vamos ver aqui? Aspiramos aquela suave fragrância. Aspiramos o quê? Olha a perguntinha. O quê? Lembra da perguntinha o quê? Então, eu já sei que o verbo aspirar, aqui dentro deste contexto, ele é um verbo transitivo direto. E o complemento, aquela suave fragrância, nós vamos chamar de objeto direto, porque está completando o sentido de um verbo transitivo direto, que no caso aqui é o verbo aspirar, com o sentido de cheirar, de inalar, não é isso? Agora, segundo caso, o verbo aspirar, ele será transitivo indireto, né?
e vai exigir a preposição a quando ele expressar o sentido de almejar, né, de desejar alguma coisa. Então, olha o exemplo aqui. Aspiro a uma vida nova, ou seja, almejo a uma vida nova. Então, o verbo aspirar aqui, ele possui o sentido de almejar, ok? Então, ele vai ser transitivo indireto, tá? Aspiro ao quê? A uma nova, né? A uma vida nova. Então, esse aspirar aqui, ele exige a preposição a. Se ele exige a preposição a, ele vai ser um verbo transitivo indireto. E esse complemento verbal, a uma vida nova, nós vamos chamar de objeto indireto também, porque está completando o sentido de um verbo que é transitivo indireto, que no caso é o verbo aspirar aqui, né, com o sentido de almejar, ok? Vamos falar agora do verbo assistir, tá? Bom, o verbo assistir, pessoal, ele vai ser transitivo direto quando ele possui o sentido de prestar assistência, né? De ajudar, de socorrer. Aí ele vai ser transitivo direto. Observe esse contexto aqui, né? Essa frase aqui, né, com o verbo assistir dentro desse contexto. O médico assistiu o paciente, ou seja, o médico ajudou o paciente. O médico, né, socorreu o paciente. Então, aqui, o verbo assistir, no primeiro caso, né, ele tem o sentido de ajudar, de socorrer. Por isso que ele é transitivo direto, porque ele não exige a preposição, tá? Então, o médico assistiu, né, o médico ajudou, né, o paciente. O médico assistiu o paciente. Então, o paciente vai ser chamado de objeto direto, porque está completando o sentido de um verbo que é transitivo direto também, que é o verbo assistir, né? No sentido de ajudar, de socorrer. No segundo caso, o verbo assistir, ele vai ser transitivo indireto, porque ele possui o sentido de caber, né? De competir, e também de ver, de presenciar. Vamos ver aqui esses dois exemplos? Assiste ao acusado esse direito. Então, cabe ao acusado esse direito. Então, aqui, no primeiro exemplo, do número 2, o verbo assistir, ele possui o sentido de caber. Por isso que ele é transitivo indireto, porque ele exige a preposição, né? Assistiu a quem? Ao acusado, né? Então, assiste a quem? Ao acusado. Então, ao acusado, nós vamos chamar de objeto indireto, por estar completando o sentido de um verbo que também é transitivo e indireto, que no caso é o verbo assistir, né? Com o sentido de caber, né? Cabe ao acusado esse direito, não é isso? Bom, no segundo exemplo, ontem assisti a uma peça teatral. Então, esse verbo assistir aqui, né? No segundo caso aqui, no segundo exemplo, do número 2, ele possui o sentido de ver, de presenciar, né? Então, ontem assisti ao quê? A uma peça teatral. Então, aqui, o verbo assistir, ele também é transitivo indireto, porque ele exige preposição, tá? E o complemento verbal a uma peça teatral, nós vamos chamar de objeto indireto, porque está completando o sentido de um verbo que é transitivo indireto também, que no caso é o verbo assistir, com sentido de, né, com sentido de presenciar, de ver, ok? Agora os verbos obedecer e desobedecer. Então, ambos os verbos são transitivos indiretos, tá? Regendo a preposição a, porque quem obedece, obedece a alguém. E quem desobedece, desobedece a alguém, não é isso? Então, ele rege a preposição a, por isso que ele é transitivo indireto, porque ele exige preposição. Observem esses dois exemplos aqui. Não desobedeça aos pais, tá? Não desobedeça a quem? Olha a perguntinha, a quem? Aos pais. Perceberam que o verbo desobedecer exigiu preposição? Por isso que ele é verbo transitivo indireto. E o complemento verbal, aos pais, nós vamos chamar de objeto indireto, por estar completando o sentido de um verbo que também é transitivo indireto, que no caso é o verbo desobedecer. O segundo exemplo, obedeça aos pais. Obedeça a quem? Aos pais. Perceberam que o verbo obedecer também exige preposição? Por isso que ele é transitivo e indireto. E o complemento aos pais, nós vamos chamar de objeto indireto também. Ok, pessoal? Bom, encerramos aqui os nossos estudos sobre regência verbal. Desejo a todos bons estudos. Não esqueçam de colocar os nomes e a turma aqui nos comentários. Tá bom, meus amores? Um
Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchauzinho!